E aí pego esse cara fazendo na entrega de um Grammy uma celebração ao diabo. E aí vem um templo satânico com as mesmas indumentárias e diz: se você quiser abortar, nós temos o local certo, nós vamos bancar os remédios para você tomar e o seu repouso. E nós vamos fazer uma cerimônia online, não está nem presente, você não vai nem ver. Sabe o que é isso, IPT? É a realidade, é o mundo que nós estamos vivendo. Atos capítulo 9, versos 36 a 43. Todos encontraram? Leiamos de forma alternada, versos de número 36 e versos de número até o versículo de número 38. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de acabarem, puseram Todos. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Louvado seja Deus, a igreja pode assentar-se. Hoje celebramos em todo o país o Dia da Mulher Presbiteriana do Brasil. No dia de ontem, por uma dessas coincidências santas, foi uma manhã repleta, abençoada aqui na igreja, com uma reunião da Comissão Executiva da SAF, uma reunião maravilhosa, como sempre, regada a muitos comes e bebes e, principalmente, a muita comunhão entre as irmãs e o trabalho feminino. Nesse Dia da Mulher Presbiteriana, e aí uma mensagem mais uma vez focada naquilo que é a nossa área de ênfase, que é tratar dos assuntos de acordo com a realidade, com o nosso cotidiano. Curiosamente, nessa semana me deparei com uma matéria que ela é chocante até nós nos lembrarmos da realidade. Uma matéria que saiu no portal Terra, falando acerca da vida da mulher atualmente, algumas estatísticas. E essa matéria, ela é resultado de uma pesquisa no Reino Unido. Não se trata, aspas, vou fazer a leitura da matéria, preste bem atenção, especialmente mulheres. Não se trata de um carro ou de um destino turístico. O novo símbolo de status entre os casais é a possibilidade de um marido manter a mulher em casa, cuidando da rotina doméstica e dos filhos, sem que ela precise trabalhar para complementar a renda familiar. Depois de batalhar para conquistar espaço no mercado de trabalho, muitas mulheres estão novamente brigando para reconquistar o direito de ficar em casa. Li isso, falei, meu Deus, deve ter sido escrito por um homem, isso é um absurdo, coisa terrível, mas a reportagem prossegue. Esse é o resultado de uma pesquisa conduzida pela renomada London School of Economics. O percentual de mulheres que afirmou desejar a situação beira os 70%. E aí você começa a lembrar que o Reino Unido foi um dos países com maior progresso em termos de liberdade à mulher, especialmente por ocasião da guerra, quando os homens foram à guerra e as mulheres tiveram que assumir tudo, assumir o papel de proeminência na família, assumir inclusive os trabalhos que eram feitos por homens nas fábricas, no mercado de trabalho. No Reino Unido, não obstante, ainda no final da década de 70, as expressões de poder não apenas eram a rainha, mas também era uma mulher que regia o seu país com uma mão de ferro e um toque de classe chamada Margaret Thatcher.
Então, esse é o Reino Unido. E agora, em 2023, a London School of Economics traz as pesquisas, o resultado das pesquisas em relação a como as mulheres no Reino Unido enxergam o seu contexto, o seu cotidiano. As mulheres ouvidas afirmaram preferir casar com um homem que possa mantê-las em casa. 64% desejam encontrar um homem que ganhe mais do que elas. Nenhuma afirmou querer ter como companheiro alguém que ganhe menos. 69% disseram preferir ficar em casa cuidando dos filhos se o dinheiro prefeririam ficar em casa cuidando dos filhos se o dinheiro não fosse insuficiente. 69% das mulheres no Reino Unido. 19% afirmaram querer que o parceiro seja mais bem educado do que elas. Ou seja, para 81% isso não faz muita diferença. 62% das mulheres preferem dividir uma relação com pessoas com o mesmo nível intelectual do que elas. A pesquisa comparada com dados datados dos anos 1940, concluiu que hoje, mais do que na época, mais do que em 1940, as mulheres querem encontrar um homem rico que as sustente. O jornal inglês Daily Mail repercutiu a pesquisa com casais que fizeram a opção. Segundo os entrevistados, as vantagens aparecem para ambos os lados. E aí segue a reportagem, que é muito extensa. E quando uma pessoa traz uma reportagem de um país de primeiro mundo, de um país onde a liberdade das mulheres foi perseguida e alcançada muito antes do que no Brasil, mas ele traz estatísticas de que ouviram as próprias mulheres, aí você tem que prestar atenção, né? Mas é uma coisa curiosa, porque eu vendo isso aqui, eu comecei a me perguntar por que eu senti estranheza numa pesquisa dessa. Por quê? Tem algum problema da mulher querer cuidar dos filhos? Tem algum problema? Tem algum problema entre o casal se os dois concordam de que o marido vá buscar o pão e a mulher deixe o santuário maior da vida do casal, da família, que é o lar, devidamente arrumado para que eles possam usufruir da bênção que é ter aquela casa? Tem algum problema? Mas é engraçado, porque ler um troço desse e ver a cara que vocês fazem, parece que tem muito problema. A impressão que dá é que foi escrito por um cara, e esse cara é um macho tóxico, esse cara é um indivíduo que trata relacionamentos de forma não saudável e está induzindo as mulheres a regredirem nas suas liberdades individuais. Essa é a impressão quando eu vejo o rosto de vocês. Porque foi a minha. Só que é curioso que muitas pesquisas também apontam o seguinte: que o maior inimigo da mulher, ele não consiste necessariamente no meio, porque o meio é perigoso para todos. Mas a mulher, ela tem um, ou pelo menos dois grandes inimigos, que são os destruidores da felicidade feminina ao longo de todas as eras, visto que esses dois inimigos são inimigos à constituição da mulher. O primeiro inimigo da mulher é que toda mulher, ou pelo menos a ampla maioria, tem apreço à sua reputação. Alguma mulher gosta de ser mal falada? Alguma mulher se sente em paz quando sabe que estão falando mal de você? Reputação. Segundo grande inimigo, mulheres necessitam receber por parte de outras mulheres um nível médio, não mínimo, médio de aceitação.
Vou dar um exemplo. O homem, você olha o cara, quem é aquele cara? Aquele é o esquisito, ele está sempre sozinho. Quando é um homem que faz alguma coisa, a gente diz, é o quê? Foi um lobo solitário. A mulher não. Nem que seja uma grande amiga ou uma amiguinha de ocasião, ela gosta de estar de que forma? Acompanhada, até para ir no banheiro. Verdade ou mentira? Fato. Para você que é mulher aqui presente, para você, o seu status normal, o seu estado normal, é você estar em um ambiente o tempo integral, sozinha? Se sente bem? Você trabalha, ninguém conversa com você no trabalho, você almoça sozinha. É esse o normal? Você se sente em paz assim? Mulheres necessitam de reputação. Mulheres têm predileção por estarem acompanhadas por pelo menos uma outra mulher. Por que que esses são dois inimigos da mulher? Agora fica claro. Porque olhando a agenda que é trazida no mundo inteiro para as mulheres, e olhando as mulheres que são alçadas ao cargo, ao posto de referência feminina para homens e mulheres, como é que você, minha mulher, discípula de Jesus, vai conviver nessa sociedade? Se lembram da Elaine, casada com Everton, que eram daqui da igreja e se mudaram para Limeira? Se lembram? Elaine engravidou, teve a Isabela foi batizada aqui, coisinha mais fofa. Elaine trabalhava em um grande cargo em um banco, Everton trabalhava como autônomo, e a Isabela, quando nasceu, Elaine marcou um dia para conversar, e estou falando isso que depois ela deu esse testemunho, aflita, porque conforme ia chegando o tempo de voltar a ter que trabalhar no banco, ela não queria mais, porque ela queria focar na Isabela. E ela conversando comigo disse, mas pastor, você falar isto para as suas amigas é como se você estivesse traindo tudo que a mulher conquistou ao longo de centenas de anos. É como se você estivesse dizendo não a tudo aquilo que foi conquistado. Eu disse para as minhas amigas, mas espera aí, eu estou abrindo mão de um alto salário para tomar conta daquilo que virou meu tudo, a minha filha. Mas Elaine foi julgada, achincalhada, esculachada pelas ditas amigas, que achavam que era um retrocesso. Pasmem, ela toma conta, sabe de quem? De outra mulher, né? E ela não tinha dificuldades com a decisão que tomou. No bom sentido, quem tinha que se virar era o Everton, para cobrir a ausência financeira que ia deixar a saída dela do emprego. Mas o sofrimento dela era se tornar solitária entre determinados grupos de amizade que ela tinha, que passaram a enxergá-la como alguém que estava em franco retrocesso. E aí, quando eu me lembrei da Elaine, eu falei, rapaz, olha só, as britânicas, elas como estão à frente, né, das brasileiras no sentido da garantia das liberdades individuais, direito da mulher, tal, para ela já deu tempo de perceber assim, opa, volta, a gente tem que ter liberdade também para dizer que não quer trabalhar, que a gente quer ficar em casa. Liberdade não é só para substituir o homem no local de trabalho, ou para nós sermos cada vez mais mulheres no mercado de trabalho, mas liberdade também é eu decidir fazer o que eu quero da minha vida. Se eu quero ficar em casa, eu quero ficar em casa e acabou. Mas parece que as brasileiras ainda não chegaram nessa curva para mandar voltar. Algumas, não todas. De tal modo, minha irmã,
Que é difícil, né? Porque imagina, você lida com reputações. E a maior inimiga da mulher acaba sendo o grupo das mulheres. Porque dependendo da situação, da circunstância, quem é que te julga? Quem é que te julga? Os homens sentam para te julgar? Não estão nem aí. São as próprias mulheres. Essa é a realidade. São pesquisas, são estatísticas. E lhe contei uma história que torna um fato. Ainda dentro do nosso contexto da realidade, vamos analisar o texto à luz da realidade. Atos 9, a partir do verso de número 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, do grego Dorcas, do aramaico Tábita, e no original, uma tradução do aramaico para o português, ou do grego para o português, Dorcas significa gazela. É como se o autor dissesse, ó, tinha uma moça que lá em Jope, ela era uma gazela. E aí você se pergunta, o que significava gazela naquela época? Seu pastor responde, gazela como definição, né, de acordo, o animal em si é caracterizado pela agilidade e elegância. Na gíria daquela época, gazela era a Mulher Maravilha, era a mulher 10/10 da região, era a mulher que se Davi olhasse ele já teria casado. Deu para entender no sentido de Gênesis? Então, quando o autor diz, havia lá em Jope uma mulher, Tabita, Dorcas, gazela, o que ele está dizendo? Era a 10/10 da região. Beleza? Prosseguindo. Dificuldade nossa, prosseguindo aqui, verso 36. Era ela notável pelas obras e esmolas que ela recebia ou que ela fazia? Que ela fazia. Isso é o texto bíblico. Qual é a nossa realidade? Mulheres, aspas, mulheres precisam ser mais egoístas para ter sucesso. Quem escreve isso? Uma mulher, no site Biz News de 4 de outubro de 2022. Texto, a 10/10, a gazela de Jope, ela era conhecida não pela sua beleza, tão somente, mas como ela ajudava os outros. Podia nem precisar ajudar, só arrumar um sugar daddy. Mas hoje, o que vocês mulheres são ensinadas? Está aqui. Miga, para você ter sucesso, você precisa aprender a ser mais egoísta. Biz News, 4/10/2022. Essa é a realidade. E o pior, para você mulher já vacinada, já adulta, já cônscia de si, já realizada, isso aqui é só um artigo. Mas para sua filha, isso é um mapa do sucesso. Para sua neta, é o normal do cotidiano. E isso faz com que, se você, minha irmã, está tão somente preocupado com o futuro profissional da sua filha, não tenha dúvidas. Será uma mulher devidamente gabaritada para qualquer tipo de ofício que ela se engajar. Pela inteligência, pela postura, ela vai ser nota 1000. Mas pode ser uma ateia bem-sucedida na vida. Ficou bom para você isso? Valeu a pena? Porque parece que os pais ou os avós, eles só se preocupam no seguinte: tem que ter um bom emprego, tem que ter um bom emprego, tem que ter uma boa formação, tem que ter um bom emprego. E a fé fica onde? Fica a Bangu. Então, parabéns.
Vai ser uma mega empresária. Só que ateia. Ficou boa essa conta pela Receita? A gazela, pela própria definição do termo original, elegante, se importava com as mulheres que não tinham nada. As revistas e os sites de hoje dizem para você, mulher, que para você ter sucesso, você só tem que olhar para você. A palavra do Senhor ainda prossegue. Ora, aconteceu naqueles dias, verso 37, minhas irmãs. Ora, aconteceu naqueles dias que ela... O que aconteceu? E o que aconteceu com ela? E depois de a lavarem, puseram-na no... Meu amigo, isso é a maior tristeza do mundo. Aquela pessoa que não pode morrer, morreu. Sexta-feira passada, semana retrasada, tivemos um ofício fúnebre, sepultamento. Sexta-feira, antes de ontem, foi a despedida, a cerimônia da esperança cristã de Dona Alice Lugarim. Aquela que não era para morrer, morreu. Aquela a qual eu devo, e minha mãe deve, toda a formação acadêmica, porque sempre nos encorajou, morreu. Aquela portuguesa, a primeira que me fez amar Portugal, morreu. Quem não era para morrer, morreu. E levaram o corpo de Dorcas. E lavaram o corpo. Se lavaram, qual foi o estado no qual ela se encontrava quando morreu? Sabemos. Mas deixaram ela de corpo lavado e puseram na parte de cima, no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Isso é o que diz a Escritura. Agora vamos para a realidade. E a pergunta é muito simples. Minhas irmãs, as suas amigas são discípulas de Jesus? Quando você sofre, elas identificam o seu sofrimento e vão buscar ajuda entre aqueles que amam o Senhor? Porque Dorcas morreu. E o que elas fazem? Eles ouvem falar que Pedro está na cidade vizinha. Manda chamar Pedro, pede para ele vir aqui. E vão 2 homens e dizem: Pedro, elas estão te chamando. Vai até lá. Quando você sofre, minha irmã, as suas amigas, elas identificam o seu sofrimento como discípulas de Jesus e te levam até o Evangelho? Ou elas te convidam para o tradicional porre, o encharque, para dizer para você que nenhum homem presta, que a vida não vale, não precisa tomar só olhar a família não, você tem que olhar também você, se joga. Quais são suas melhores amigas? Elas trariam Pedro até você? Ou elas te levam até o barman? Elas leriam para você versículos? Ou elas te mandariam por zap uma lista de contatinhos? A palavra do Senhor ainda diz, verso de número 39, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, a parte de cima, o primeiro andar, a sobreloja, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Você imagina, está lá o corpo de Dorcas, naquela parte de cima, e assim que Pedro chega, todas aquelas mulheres, as viúvas, as que passavam necessidade, segurando aqueles panos, as roupinhas, dizendo: aqui, apóstolo, foi ela que costurou, foi ela que remendou, foi ela que me devolveu dignidade para eu andar na rua, porque eu não tinha roupa.
Isso é o texto. Mas a realidade feminina, de acordo com a revista Isto É, seção Comportamento, 90% das mulheres percebem, aspas, correntes de maldade e negatividade emanando de outras mulheres de maneira frequente. Além disso, 85% afirmaram ter sido vítimas de grandes golpes, que mudaram suas vidas, golpes esses vindo de outras colegas. E mais, 75% disseram ter sofrido com o comportamento de amigas íntimas, ciumentas e competitivas. Revista Isso É, seção Comportamento. Quais são as pessoas que te cercam, minha irmã? São mulheres que só querem te ver bem. Dona Alice. Que quando viu minha mãe numa sala, recém-chegada na Igreja do Rio, em 85, trabalhando no setor de criatividade, fazia lembrancinhas, coisinhas, marca-texto, era muito comum na época. Dona Alice Lugarinho pergunta para minha mãe, ô Joana, você tem uma agenda? E minha mãe diz, agenda? É, Joana, uma agenda? Não. Você pode me trazer semana que vem a sua agenda? Minha mãe diz, tá bom. Durante a semana está minha mãe andando comigo no Saara. E eu perguntando para ela, mamãe, vamos comprar o quê? Material escolar? Ela, não. A dona Alice pediu uma agenda. Eu estou querendo ver o que é essa agenda. Tem que comprar a agenda. Ela pediu uma agenda. Minha mãe comprou a agenda. Chega no sábado seguinte, a dona Alice pergunta, Joana, trouxe sua agenda? E minha mãe disse, trouxe. Pode me dar? Minha mãe está aqui. Dona Alice pega a agenda, abre, começa a folhear, olha de novo. Mas, Joana, aqui não tem nada escrito. E minha mãe diz, a senhora não pediu uma agenda? Está aí a agenda. E Dona Alice disse, não, Joaninha, na agenda tem que constar os nossos projetos, nossos desafios, as nossas metas. Na agenda tem que constar o que nós queremos da nossa vida. O que você quer da sua vida? Vamos escrever uma agenda? Então vamos lá. Joana, qual é a sua escolaridade? Minha mãe, à época, disse, primeiro grau incompleto, sei ler e escrever. Ela, vamos terminar o primeiro grau? Vou escrever aqui, ó, terminar o primeiro grau. Vamos, depois de terminar o primeiro grau, garantir o segundo grau? Vou escrever aqui, garantir o segundo grau. Tens profissão, Joaninha? Minha mãe, à época, disse, olha, eu sou doméstica, sempre trabalhei como doméstica. Vamos colocar aqui uma formação, para você ter uma ocupação, uma definição. Formação. Depois perguntou, aquele menino que eu vejo correndo no estacionamento, é seu filho? Minha mãe disse, é meu filho. E quais são os seus projetos para ele? Minha mãe disse, a única coisa que eu quero é que ele seja um homem honesto, trabalhador, um chefe de família digno. E eu vim para essa igreja porque se ele ficar onde nós moramos hoje, talvez ele não seja isso que eu quero que ele seja. Por isso que eu estou trazendo ele aqui para ele ver gente de bem e crescer uma pessoa boa. E Dona Alice escreveu, então vamos botar aqui, entregar nosso filho a Deus todo dia para que seja feita a vontade de Deus. Vamos orar por essa agendinha, Joaninha? E oraram. E minha mãe seguiu cabalmente a agendinha, terminou o primeiro grau, engatou o segundo grau, naquilo que era a minha enfermidade, um problema fortíssimo nas pernas e nos pés, de tanto conversar com médicos para entender o que eu tinha, percebeu que tinha facilidade na área ortopédica, se formou em podologia. Tudo isso, eu acredito, e nós acreditamos, há uma senhora, uma mulher, que não olhou para nós dois como se fossem só afrodescendentes, não olhou para nós dois, ação da comunidade, periférica, vamos providenciar a cesta básica, o que pedir a gente vê aí, final do ano dá um negócio, não, só olhou como se fossem seres humanos. E que saudade da época que as pessoas tratavam humanos como se somente humanos fossem.
e nos vendo como seres humanos, sabia que ser humano tem que estudar, ser humano tem que trabalhar. De tal modo que hoje eu não entendo, quando nessas entrevistas de jornal, as pessoas reclamam da ausência do Estado, e elas dizem que elas querem mais segurança, saúde, educação e lazer. São raros os que dizem primeiro, quero trabalho. Mulher, as mulheres às quais você se relaciona são tipo Dona Alice Lugarinho, que chega para você te olhando no olho e te fita com todo amor e pergunta para você qual é a sua agenda. E ela tem a capacidade de pegar a agenda da sua vida, botar, apoiar nas pernas e começar a escrever: vamos providenciar isso, isso e isso, minha filha. Mas eu compartilho com você, mulher, a carência que nós temos atualmente de homens e mulheres mais velhas que nos eduquem. Mulheres sábias, mulheres experimentadas, que no passado ensinavam outras mulheres como sentar, como andar. Mulheres que conseguiam discernir a natureza da vida e da existência e formavam mulheres. Hoje nossas mulheres são formadas desde a infância assistindo Disney Club, Clube da Anitinha. Mas se você, mulher, falar mal disso, não tenha dúvida que você é arrebentada, detonada na internet. Não é verdade? A palavra do Senhor ainda diz: Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, Dorcas, gazela, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ah, minhas irmãs, coisa mais linda esse texto aqui. Você imagina Pedro, quando ele entra naquele local e dizem para ele o seguinte: ela está lá em cima no cenáculo. Uma das últimas vezes que Pedro esteve em um cenáculo, ele estava com quem? Se lembra? Se lembra em qual ocasião? Foi para celebrar a última ceia com o mestre. E ele vai subindo aquela escada de acesso ao cenáculo. E quando ele chega no local que seria a mesa onde ele celebrou o corpo e o sangue do mestre, dado pelo próprio Senhor, quem está lá? A discípula de Jesus, que fazia o bem às mulheres, que embora fosse linda, olhava as mulheres mais necessitadas e se doava para elas. E essas mulheres que pediram: chama o apóstolo. E por mais que digam que era uma sociedade patriarcal, não é que o cara foi? Pega quantos casos de ressurreição tem de homem e quantos casos tem de mulheres. Mas até isso está atrapalhando a nossa leitura, né? Até para ler a Bíblia, a gente já lê com os olhos de que não tem briga de classe, homem e mulher, aqui todo homem mandava. Olha a mulher sendo ressuscitada aqui. Quem que era a mulher? Não era nem parente de Jesus, não era nem parente de Pedro. Era uma mulher de uma outra cidade, que costurava para as necessitadas. E quando Pedro chega e olha aquele corpo ali, frio, morto, talvez se lembrasse do próprio corpo do Senhor Jesus, que ele encontra no domingo da ressurreição. Aliás, a cena de chegar e tentar encontrar o corpo, mas só vê aquela pedra vazia. No caso, quando ele chega no cenáculo, está a pedra com aquela mulher em cima morta. E ele se lembra que certa vez uma menina morreu. E quando Jesus chega na casa, ele vai com Pedro, Tiago e João, e é como se ele ensinasse: olha, em casas assim é o seguinte,
você entra sozinho. E chegaram para Jesus e disseram: a menina morreu. E Jesus disse: saiam todos. E ele entra com os seus, e a menina se encontra lá, e ele diz: a menina não está morta, só dorme. Talita cumi, levanta e anda. Pedro chega no cenáculo, manda saírem todos, só fica ele. Ele ora, e depois ele diz o que diz a palavra do Senhor: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, igual a menina, lá de Marcos 5, sentou-se. Minha irmã, Pedro tinha como referência Jesus. Quem é a sua referência hoje de mulher, minha irmã? Quem é a sua referência feminina? Nessa sociedade que ensina a você o tempo todo que se a farinha é pouca, o teu pirão primeiro. Uma sociedade que você confia desconfiando. Numa sociedade onde, de acordo com as estatísticas produzidas e escritas pelas próprias mulheres, você não tem paz. Eu quero lhe fazer um convite nessa manhã. E para encerrar, antes do convite, quando eu escrevi que eu não sabia que essa mensagem seria vinculada no YouTube ou no Facebook, é pelo motivo que eu vou falar agora. Nós tivemos alguns dias atrás a celebração do Grammy, onde um cantor de nome Sam Smith fez uma apresentação que, para quem acompanha essa vida de celebridades, não trouxe nada de diferente. Mas, pasmem, algumas pessoas ficaram chocadas, somente porque ele estava totalmente trajado, pintado de vermelho, maquiado com chifres, com várias mulheres, obviamente seminuas, não vai ter nenhuma vestida ali de crente, dançando ao redor dele, outras aprisionadas, a que cantava junto com ele, fazia dueto, e muitas pessoas não crentes começaram a dizer o seguinte: que estranho, parecia um ritual. E ó que eu não sou de religião, mas parecia. Para quem já é discípulo de Jesus há muito tempo, sabe como é esse mainstream. E interessante é que está tudo no YouTube. E eu tive acesso a links onde não é o teórico da conspiração dizendo dos pactos que eles fazem, são os próprios. Os próprios, a não ser que você diga também que ele não estava em sã consciência quando falou. Então, ou seja, ele só sabe ganhar dinheiro. De resto, ele não é mais ninguém. E eu ia passar isso aqui hoje. Ia botar ali para a gente ver. Mas fiquei pensando. Nós não deixamos a política entrar na nossa igreja para não tirar a centralidade de Cristo. E essas paredes, elas trazem para nós símbolos visuais de fé que estão cravados no nosso coração. A igreja não merece ver esse tipo de desgracência, mas merece ser informada. Porque se você não sabia que isso aconteceu, não tenha dúvidas, tua filha sabe. Tua neta canta junto. Ou você acha que na escola onde sua neta ou sua filha estudam, todo mundo a recebe de joelhos para orar o Pai Nosso antes de começar a aula? Acorda, papai. E eu vou te ser honesto e muito sincero. Se tu depende de um pastor da igreja presbiteriana para te dizer como que as coisas estão acontecendo, quero te convidar a abrir um pouco seus olhos. Pastor, o que tem a ver essa apresentação do Sam Smith no Grammy com o que o senhor está falando hoje de manhã? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Que é o que eu não vou botar aqui, porque nossas paredes
elas têm símbolos muito maiores do que estes, mas vou te ler aqui, ó. Em português, em vários sites em português. Notícia: templo satânico abre clínica de aborto e cobrará R$ 467 para fazer ritual satânico com feto. É isso que você ouviu. E se você ler a reportagem, sabe como é que vai ser feito isso? Vai ser feito da seguinte forma. Cadê? Aqui. Vai ser feito da seguinte forma. A mulher chega ao local, tem toda a estrutura para realizar o aborto. Claro, é no país onde isso é permitido, que a mulher a partir de um desejo, sem qualquer outra coisa prevista em lei, como no Brasil, ela queira retirar a criança. E ao chegar neste local, enquanto é realizado o aborto, online, nesta igreja satânica, há o ritual. Não é lá no local, não. É online. E eles são tão ardilosos que eles sabem que uma das dificuldades das mulheres que querem realizar aborto é arcar com os remédios, com o repouso pós ao procedimento. E sabe o que eles dizem? Nós vamos bancar os remédios. Não se preocupe com isso. E aí, em um primeiro momento, eu pensei, bom, pode ser teoria da conspiração, eu quero o site em inglês. Eu cavuquei, eu ia botar aqui, mas não vou botar. Nessa parede aqui, não. Tirar a centralidade de Jesus, jamais. Ainda mais para um troço desse. Mas estou com o site aberto aqui, ó. Se você procurar, não agora, depois, se quiser, para poder ver se o que eu estou falando é verossímil, está aqui, ó. The Satanic Temple, Abortion Clinic Fundraiser. Está aqui, ó. Novo México. Ó, acerca da nossa fundação, como é que eu posso ajudá-lo? About the fundraiser and how you can help. Aqui, ó, tá aqui, ó. Doações, tá aqui, ó. Tem endereço. Aquela famosa aqui, learn more, donate today, become a member. Tá aqui, tá tudo aqui, ó. Agora você entende por que o Sam Smith e no Grammy tem tanta coisa ligada ao ocultismo? Não é para a gente, não, nós já estamos velhos. Mas tem uma geração que cresce achando isso normal. E clínica de aborto não é feita para mulheres com 50, 60, 70, né, amigo? Qual é a faixa etária das mulheres que querem realizar um procedimento de aborto? Quem que elas ouvem? Inário Novo Cântico? Elas ouvem o Sam Smith. E aí pego esse cara fazendo na entrega de um Grammy uma celebração ao diabo. E aí vem um templo satânico com as mesmas indumentárias e diz: se você quiser abortar, nós temos o local certo, nós vamos bancar os remédios para você tomar o seu repouso. E nós vamos fazer uma cerimônia online, não está nem presente, você não vai nem ver. Sabe o que é isso, IPT? É a realidade, é o mundo que nós estamos vivendo. Olhe bem para seus filhos, para suas filhas, para os seus netos e para as suas netas, porque isso que eu estou falando aqui para você pode ser um choque, mas se eu, pastor presbiteriano, tenho acesso a isso, imagina essa molecada aí, meu amigo. Convido as mulheres a colocarem-se de pé. E quero convidá-las a vir à frente. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradecer.
Te agradeço.